Sejam bem-vindos ao Alicerce de Luz. Leitura do ensinamento Julgamento no Mundo Espiritual, publicado em 5 de fevereiro de 1947. Enquanto vive neste mundo, o ser humano deve cumprir plenamente a missão e a vocação que lhe foram designadas por Deus em prol da humanidade. A maioria das pessoas, no entanto, enxerga apenas os aspectos exteriores das coisas e, inconscientemente, pratica ações subordinadas ao mal que se tornam pecados e impurezas e se acumulam em seu corpo espiritual em forma de nuvens. Assim, ao se tornarem habitantes do mundo espiritual após a morte, a eliminação desses pecados e impurezas é realizada com todo rigor. Realizei minuciosos estudos e pesquisas por meio de médiuns, com um grande número de espíritos desencarnados. De tudo o que esses espíritos disseram, eliminei aquilo que parecia equivocado ou enganador, transcrevendo apenas os pontos coincidentes entre os muitos depoimentos que colhi. Por conseguinte, de modo geral, creio que não haja erro em minhas explanações. Ao entrar no mundo espiritual, a maioria dos espíritos é conduzida a um local que no shintoísmo é denominado Chuukai, ou Encruzilhada de 8 Direções. No budismo, ele é conhecido por Cruzamento de 6 Caminhos, e no cristianismo, por Mundo dos Espíritos. Desejo chamar a atenção para um fato. O mundo espiritual do Oriente, de modo geral, é verticalizado, tridimensional, sendo que o do Japão é o mais verticalizado de todos, e o do Ocidente é, em linhas gerais, plano. Por esse motivo, a sociedade japonesa, em especial, possui muitas camadas hierárquicas, e a ocidental é não hierarquizada e igualitária. O objeto de minhas pesquisas foi o mundo espiritual do Japão. Portanto, gostaria que lessem cientes disso. A Encruzilhada de 8 Direções que citei há pouco refere-se ao plano intermediário do mundo espiritual. Originariamente, o mundo espiritual é constituído de 9 subplanos: 3 do paraíso, 3 do plano intermediário e 3 do inferno. Após a morte, o espírito das pessoas comuns vai para o plano intermediário. O espírito de quem foi benevolente sobe imediatamente ao paraíso, e o do perverso cai diretamente no inferno. Podemos ter mais ou menos uma ideia disso, observando a forma como ocorre a morte. Aquele cujo espírito vai para o paraíso ou para o Gokuraku sabe a data aproximada em que vai morrer, e nessa ocasião não sente nenhum sofrimento. Chama os parentes próximos e, com a maior naturalidade, expressa suas últimas palavras a cada um e morre em paz. Ao contrário, aquele cujo espírito vai para o inferno, no momento da morte, agoniza em intenso sofrimento. O que vai para o plano intermediário experimenta sofrimentos de uma morte comum. A maioria dos espíritos vai para este plano, e podemos deduzir isso observando a face do cadáver. Aquele destinado ao paraíso não apresenta nenhuma expressão de sofrimento e fica corado como se estivesse vivo. Já o que vai para o inferno tem a face escurecida ou esverdeada com uma expressão de agonia. Finalmente, o que vai para o plano intermediário tem o rosto em geral amarelado, como é o caso da maioria dos cadáveres. Falarei primeiramente sobre os espíritos que se destinam ao plano intermediário. Para chegarem lá, eles têm de atravessar um rio. Antes da travessia, uma encarregada examina-lhes a roupa.
Se esta é branca, o espírito passa, mas se é de outra cor, ele é obrigado a trocá-la por uma branca. Há duas versões. Segundo uns, o espírito atravessa por uma ponte. Segundo outros, não há ponte, e ele atravessa pela água. Contudo, estes últimos afirmam ainda que o rio não tem água e que as ondulações que se tem a impressão de ver nada mais são que os corpos de inúmeros dragões se movimentando. Quando o espírito acaba de atravessar a ponte, a veste branca apresenta-se tingida. Por meio da cor, evidencia-se a quantidade de pecados e impurezas. As vestes dos espíritos que possuem pecados e impurezas em maior número ficam pretas. À medida que essa quantidade vai diminuindo, a veste, seguindo a ordem, vai se tornando azul, vermelha, amarela, sendo que a dos que têm menor quantidade permanece branca. Em seguida, de acordo com a versão budista, o espírito vai para o fórum de Enma, ou seja, para o tribunal onde será julgado. O julgamento, diferentemente do que ocorre neste mundo, caracteriza-se pela imparcialidade, não havendo o mínimo de favoritismo nem de equívocos. Na hora do julgamento, os espíritos veem de forma diferente a face do juiz em Madaiô. Para os perversos, ele se apresenta com os olhos brilhando assustadoramente, a boca se abre até as orelhas e, quando fala, cospe fogo. Só de vê-lo, os espíritos ficam atemorizados. Já os espíritos bons o enxergam com um semblante afável, sereno e ao mesmo tempo sóbrio, o que naturalmente inspira simpatia e respeito por ele. Um por um, os pecados são refletidos em um espelho de cristal e julgados. O julgamento é precedido de uma investigação preliminar, com base nos registros do livro do Enma. É dito que aqueles que são juízes neste mundo têm a função de auxiliar no fórum do mundo espiritual. E a supervisão destes é feita pelos deuses da purificação. Enma Daioh é a divindade que no shintoísmo é conhecida como Kunito Kotachi no Mikoto. Após receber a sentença, cada espírito vai para o paraíso ou para o inferno. Portanto, o cruzamento de 6 caminhos, como o próprio nome indica, é a encruzilhada para os 3 subplanos do Gokuraku, ou para os 3 subplanos do inferno. Os espíritos que foram sentenciados ao inferno fazem aprimoramento temporário no plano intermediário, visando a sua elevação espiritual. Aqueles que reconhecem os erros cometidos se corrigem e retornam ao caminho do bem. Ao invés de irem para o inferno, vão para o paraíso. Nessa ocasião, tal qual ocorre no mundo material, o trabalho de orientação é realizado pelos capelães prisionais das respectivas religiões que, após o falecimento, recebem tal incumbência. No plano intermediário, o limite do período de aprimoramento é de aproximadamente 30 anos, e aqueles que não conseguem arrepender-se e corrigir-se nesse período caem de fato no inferno. Com relação aos pecados e impurezas dos espíritos, quanto mais os familiares lhes oferecerem ofícios religiosos feitos de coração, com toda a sinceridade, ou somarem virtudes praticando bem, ajudando o semelhante com amor e compaixão, a purificação do espírito será proporcionalmente acelerada. Por essa razão, a dedicação aos pais, a fidelidade ao cônjuge, mais do que aqui no mundo material, revestem-se de significado ainda maior após a morte.
Em razão disso, os espíritos ficam muito contentes com os cultos em sufrágio que são oferecidos em sua memória. Por Meishu Sama, Alicerce do Paraíso, volume 3. Se você se sentiu tocado pelo poder de Deus e que sua mente e espírito receba a luz divina, comente abaixo. E se inscreva e ative as notificações que Deus tem um propósito para cada um. E o meu foi lhe trazer esta mensagem. Fique com Deus e a luz divina.